Mr. Nosey Bonk, um personagem do programa da BBC Jigsaw, que aparenta ser um programa infantil sem nada demais por trás dele, porém que esconde uma história perturbadora, ou pelo menos essa é a suposta história. Tudo começa com o funcionário Alfred White contando como foi a época quando ele trabalhou para a série de televisão Jigsaw, ou também traduzindo Quebra-Cabeças, um programa que ficou no ar de 79 a 84. Ele alega que nessa época ele trabalhou como operador de luz, aquele cara que cuida da iluminação nos programas dentro do estúdio. E ao trabalhar com o diretor Clive Doug, que agora ele está aposentado como diretor e roteirista, e nesse show infantil que era comandado por Adrian Hadley, que era o cara que apresentava, que ficava ali à frente fazendo as apresentações, fazendo coisas de mímica, arte com as crianças, ele apresentou um personagem sinistro, que tinha o objetivo de ser só um cara engraçado, mas que acabou assustando muitas crianças, que é o Mr. Nosey Bonk, ou o Senhor Narigudo, né? Vamos chamar ele assim aqui na tradução. É um cara que ele tinha um nariz muito grande, desproporcional ao seu rosto, um sorriso também desproporcional e muito exagerado, com seus dentes aparecendo, olhos redondos e grandes e uma pele completamente pálida. E em contraste a isso, ele era um homem muito bem vestido. E o próprio Alfred White, esse suposto funcionário, disse que mesmo ele já sendo um homem adulto, ele ainda tinha medo desse personagem, ele se sentia estranho ao lado desse cara. Por mais que o programa ele tivesse uma áurea, digamos assim, divertida e calma, toda vez que esse personagem aparecia, fazia com que ele odiasse seu trabalho e queria ser demitido. Mesmo que em todos os anos que ele trabalhou para a BBC, esse pensamento nunca se passasse pela cabeça dele, aquela sinistra aura de Mr. Nosey Bonk, o Sr. Narigudo, passava para ele e fazia com que ele quisesse fugir dali. Foi até que então, no dia 31 de maio de 84, uma semana antes do último episódio ir ao ar, quando eles já estavam finalizando as gravações, ele foi chamado pelo Clark Andrew, que era o cara que cuidava de fazer ali o set, ele cuidava da manutenção do estúdio. Depois de algum tempo conversando, eles falaram como era estranho, né, aquele personagem, eles não entendiam muito bem como ele fez tanto sucesso. E eles não sabem nem de quem foi a ideia de colocar ele no programa, já que, segundo eles, o diretor não tinha nada a ver com isso, e foi uma sugestão externa. E ele contou que para passar o último episódio, eles tinham que se apressar. Mas enfim, sem questionar, ele seguiu com seu trabalho e, como já era de costume, ao revisar o episódio, a sequência de abertura acontecia, começava o episódio, porém, no final da música, ao invés de transicionar para o episódio, transicionou para uma tela preta. Então, o Alfred perguntou ao Clark, por que esse episódio só tem uma tela preta? Ah, ele falou, cara, não pergunte, apenas assiste. Ele virou para a TV e continuou assistindo. Até que então, depois de alguns segundos de tela preta e som de estática, apareceu então finalmente o Sr. Narigudo, Mr. Nosey Bonk, aparece jogando golfe. E essa é uma filmagem antiga, ele questiona novamente, ele fala, peraí, mas a gente já filmou isso aqui é de outro episódio. E por que agora isso aqui tá em preto e branco? Não questiona, cara, isso tem que estar assim mesmo e vamos seguir. Ele estranhou o cara não saber responder e ter balbuciado, ter gaguejado enquanto ele respondeu. Ele sabia que tinha alguma coisa de errado ali. Então ele questiona novamente. Até que ele confirma, né? O Clark fala que na verdade ali aquela filmagem ela tá corrompida. Mas ele falou para continuar assistindo em silêncio. Até que então, para surpresa do Alfred, o episódio todo era em silêncio. Não tinha áudio, dublagem ou música. E ele já tava ficando desconfortável, né? E até que então, quando essa filmagem do Mr. Nosey Bonk jogando golfe acabava, a fita foi cuspida para fora do videocassete. Com o fim dessa cena bizarra, o Clark então se levanta, acompanha o Alfred até a porta de saída, tranca a porta do estúdio, se despede e fala que foi uma honra trabalhar com ele. Nessa parte, existe uma discrepância na creepypasta. Em alguns lugares é dito que outras pessoas que trabalhavam lá ajudaram o Alfred a entrar no estúdio e outros dizem que ele mesmo tinha essa chave para poder entrar. Mas eu não vou entrar em muito detalhe nisso agora. Vamos seguindo aqui com a história para ver aonde o nosso querido Alfred vai parar. E bom, eles entraram então para assistir a fita mais uma vez. Ao colocar, né, a fita novamente ali, a filmagem passou do mesmo jeito. Sem som de estática na abertura, tela preta, o Sr. Nosey Bonk jogando golfe. Porém, estranhamente, o filme ele estava corrompido, como se a fita tivesse queimada ou coisa assim, porque a filmagem estava com um estranho amarelo embaixo, era como se tivesse tido algum problema durante a gravação ou edição daquilo. O Mr. Nosey Bonk, então, teve uma pequena diferença mais uma vez. Enquanto ele jogava golfe, ele fazia igual nos outros episódios, porém dessa vez a cena parecia diferente, porque o Mr. Nosey Bonk ele olhava para a tela, como se ele soubesse que tem pessoas assistindo ele. A fita, mais uma vez, é cuspida para fora do VHS. Então Alfred diz que ele ficou calmo, aliviado, e que ele agora viu que aquela tortura chegou ao fim. Mas ele ainda tinha medo, né? Ele ainda ficava pensando, por que esse episódio é diferente toda vez que eu coloco a fita aqui?
Então o Alfred, depois de todo aquele tempo ali questionando o que tinha acontecido, olhando para a fita, ele criou coragem, agarrou ela, jogou na lixeira e saiu correndo. Entrou em seu carro e nunca mais voltou para aquele estúdio e nem cogitou trabalhar com aquelas pessoas de novo. E contou todos os fatos à sua esposa, que obviamente, né, ela não acreditou, ela ficou totalmente cética quanto àquilo, mas ele então decidiu guardar aquilo para ele, onde ele escreveria essa história completa num e-mail anônimo e enviaria para uma pessoa publicar na internet, porque ele decidiu viver uma vida normal, sem tocar novamente nisso. Então nós também não sabemos se o seu nome real é Alfred ou se isso é um pseudônimo que ele usou no e-mail. E para finalizar, essa creepypasta, após ela ter sido publicada, algumas pessoas vieram comentar que esse episódio supostamente, né, teria passado em alguns canais locais espalhados pelo mundo e que algumas pessoas juravam de pé junto que já assistiram. Até que em 2009, no YouTube foi postado um trecho breve desse episódio, dele jogando golfe, né, do Mr. Nosebonk jogando golfe. Em 1995, já era falado em um fórum que existia uma versão alternativa desse programa que, ao invés de ser infantil, como as versões de 79 e 84 foram, era na verdade bem assustadora e mostravam o verdadeiro Mr. Nosebonk. E algumas pessoas também falam que na verdade esse Mr. Nosebonk, ele não era interpretado por uma pessoa e aquela ali era a aparência real dele. O suposto, né, funcionário ali que era responsável pelo set, pelo estúdio, o Clark Andrew, supostamente foi uma das únicas pessoas que ficaram, né, lá no estúdio, mesmo depois de tudo isso ter acontecido, e que repetidamente ainda assistia a essa fita, e que também teria ela em posse até os dias de hoje. E estranhamente, né, ou coincidentemente, depois que ele sumiu, em 85, um ano depois do programa acabar, todos os traços desse episódio desapareceram. Era dito que todas as fitas que tinham no estúdio foram levadas pelo Clark, agora para onde, ninguém sabe. E desde então vem mais e mais relatos que falam sobre um suposto site ter vários arquivos em formato de MP4 com as filmagens completas desses episódios. Mas que site é esse, onde ele tá? Bom, isso aí também ninguém sabe. E essa foi a creepypasta do Mr. Nosebonk. Mas você deve estar se perguntando o que é real e o que não é sobre ela. Eu já vou adiantar aqui, diferente da maioria das creepypastas, essa aqui não está totalmente errada. Ela não é uma fantasia completa, como a do episódio proibido do Bob Esponja, por exemplo. Essa creepypasta, obviamente, ela teve algumas coisas fantasiosas que foram adicionadas, né? Mas algumas coisas dela estão certas, como por exemplo o nome das pessoas que trabalham lá, o do diretor, tal, o pessoal que trabalhou no estúdio, realmente é verdade. Esse depoimento do Alfred, ele não é. Mas tem algumas coisas que a gente tem que levantar aqui. Primeiro, o Mr. Nosebonk, ele claramente não é um caso só de azar, como de alguns bonecos do Cocoricó, com o Garibaldo da Vila Sésamo, e alguns outros fantoches e marionetes que eram, né, pensados para serem fofos e que acabaram virando ali uma criatura que acabou mais causando medo do que qualquer outra coisa. Todo mundo aqui lembra do Fofão. Eu duvido que alguém aqui não tenha medo do Fofão quando era criança. Pelo menos se você cresceu na época que o Fofão ainda era popular, né? O caso do Mr. Nosebonk, apesar de à primeira vista parecer, né, que foi só uma escolha infeliz de design, não é bem o caso. Esse personagem, apesar dele estar num programa infantil e desse programa o Jigsaw, ele ser um programa que era pensado nesse público, tem uma vibe muito estranha nesse programa, tem uma espécie de aura, uma coisa meio esquisita que já acontece desde o começo, porque o Mr. Nosebonk, ele veio aparecer pela primeira vez em 81, o programa começou em 79, então assim, mesmo no começo do programa que ainda não tinha o Mr. Nosebonk, ainda assim você notava uma nuance estranha, parecia que tem alguma mensagem escondida no programa, sabe? Parece aqueles shows ARGs que a gente tem hoje em dia na internet, de Analog Horror, que é um programinha ali que ele tem alguma coisa estranha e conforme o tempo vai passando vai ficando mais pesado, mais pesado. A sensação que você tem com esse show Jigsaw é a mesma. Parece que no episódio seguinte vai vir alguma coisa verdadeiramente perturbadora. E o Mr. Nosebonk, até que ele finalmente estreia na série, e os episódios dele, ele também passa uma vibe estranha, porque primeiro que o Mr. Nosebonk parece que ele sabe que está sendo, né, ali observado, parece que ele está sempre pensando em quebrar a quarta parede. Ele olha para o espectador, ele sempre tem ali uns movimentos meio estranhos. Em alguns episódios parece que ele está querendo esconder alguma coisa, como é bem notado por algumas pessoas na internet, que tem um episódio que é até citado na Creepypasta, que ele pula num saco de batata. Nesse episódio, ele olha para a câmera e ele tenta se esconder, como se ele soubesse que alguém que está vendo aquilo ali está procurando ele. Então, algumas pessoas especulariam que o Mr. Nosebonk ele teria feito algum crime lá dentro daquele universo ou até na vida real e estaria se escondendo do perseguidor dele. Então, tem toda essa aura esquisita nesse programa. E outra coisa também que levanta mais questões ainda é que esse programa ele é considerado uma lost media, mas nesse caso é uma mídia parcialmente perdida. Ele não está perdido em sua integridade, ele tem alguns episódios que já foram recuperados, que estão aí espalhados pela internet ou que são disponíveis para compra. Então ele não é algo que está totalmente perdido, mas é sim um show que está parcialmente perdido também. Então, apesar de não ser um show que está completamente perdido,
por ele ter partes dele que estão perdidas, inclusive a maior parte está perdida, levanta muitas questões sobre o que poderia aparecer nesse episódio. É especulado que os episódios que estão perdidos e tal foram episódios mais polêmicos, que na época chocaram um pouco e assim as pessoas não tiveram muito intuito de querer guardar ele. Então não tem muitas gravações na internet, nem nada. Mas dá pra gente achar alguns clipes. E pelos clipes que você acha do Mr. Nozebonk e de alguns outros episódios, você consegue ver que fica bem clara essa aura. Eu, inclusive, vou estar passando alguns trechos, imagens durante esse vídeo para ilustrar tudo que eu tô falando. E vocês vão ver que realmente passa uma vibe estranha, cara. Não é, dá pra ver que não foi só um negócio assim de azar, sabe? Que nem o que eu já falei aqui no caso do Cocoricó, do Garibaldo, de alguns personagens assim que deram azar de quiseram fazer um negócio fofo e sem querer ficou estranho. Nesse caso não, parece que o Mr. Nozebonk ele foi pensado já para ser um personagem que ia ser estranho e que ele tem alguma história por trás dele. Também tem na internet uma historinha que fala sobre um spin-off do Mr. Nozebonk, que ele ia ter um show próprio e tal. Mas aí já é fantasia da internet, já o Mr. Nozebonk ele é personagem do Jigsaw, ele não tem um programa próprio. E a história do Mr. Nozebonk é essa. Ele é um personagem recorrente do show Jigsaw, que ficou no ar de 79 a 84, vindo a aparecer no começo dos anos 80, um ano depois que o programa estreou, e a gente não sabe praticamente nada sobre ele, a gente não sabe a verdadeira história e tal, e ele levanta muitos mistérios porque não fica claro o que esse personagem realmente é. Mas o que fica claro é que esse programa, ele deve ter tinha algum tipo de mensagem, o cara que criou ele, de algum jeito quis colocar alguma coisa oculta ali, porque o programa tem sim uma vibe muito esquisita. Não é a mesma vibe que você sente em outros programas infantis, como por exemplo Arte Ataque, que você assiste a um programa tranquilo. Esse programa você vê que, sei lá, cara, ele foi feito com... Parece que foi tentado que ele tivesse aquela sensação de estranheza dentro dele, sabe? Aquele clima meio eerie, aquele negócio meio, sabe, meio estranho. Mas bom, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a história completa do Mr. Nozebonk, que é a história real, além da creepypasta. Eu peço que vocês deixem comentários aqui embaixo. E lembrando que, caso depois que eu poste esse vídeo aqui venham novas informações, é só comentar aqui embaixo que eu faço uma parte 2 atualizada. Eu tô postando esse vídeo aqui muito provavelmente aí no dia 16, 17 de outubro. Então, se alguma informação posterior a isso vier, eu não vou ter como ter colocado nesse vídeo, nem mesmo não vai ter tido nem tempo de eu editar e adicionar. Inclusive, eu adicionei essa parte dos episódios parcialmente encontrados, porque na primeira vez que eu gravei isso, não tinha quase nada recuperado. Eu gravei esse vídeo faz muito tempo. Então, eu regravei agora e adicionei isso que foi parcialmente encontrado. Então, para vocês verem, às vezes acontecem essas atualizações em questão de Lost Media. Então, se tiver alguma atualização até eu postar esse vídeo ou posterior, já comentem aqui que eu faço uma parte 2 com certeza. E não esqueçam de conferir as playlists e vídeos que eu vou deixar no card. E na tela final, se inscreva se você for novo por aqui. E se você ficou aqui até o final, comenta algum medo da sua infância que pode virar vídeo aqui. E se você for novo, também comenta aqui embaixo que você chegou por esse vídeo. Bom, pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo e se cuidem.